Minha experiência com o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Tudo começou no ano de 2016, quando eu vim para a presença do Senhor, através de um encontro com Deus, né? Foi onde eu vim, né, para a presença do Senhor. Apesar de, desde criança, ter crescido num berço evangélico, mas entre idas e vindas ali, dos meus familiares na igreja, né? Cresci nesse ambiente. E aí, eu vi as pessoas nos cultos querendo ali, as pessoas falando em línguas, né? E eu ficava ansiando muito aquilo. E eu já tinha ouvido muito falar, sabe? E eu almejava. Me lembro de participar de muita campanha, de culto, vigílias, montes. Eu era muito de monte naquela época, muito mais do que hoje, confesso, né? E, gente, campanha, sabe? Muita coisa mesmo. Fiz tanto propósito de eu queria tanto, 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 tanto. Porque eu achava muito bonita as pessoas ali, né? Sendo tomadas em línguas. E eu queria muito. Mas eu me lembro que eu sonhava. A primeira vez que eu falei em língua, gente, eu falei em sonhos. E aqui eu já quero abrir um parêntese. Muitas pessoas, elas são batizadas em línguas quando elas estão dormindo. E elas acham que só foi um sonho, não. E elas já receberam ali no sonho. Só falta fluir aqui, no natural. E comigo aconteceu dessa forma. Eu sempre sonhava expulsando o demônio em línguas. E eu me lembro que eu levantava minha mão falando em línguas no sonho, eles caíam. Era uma autoridade. Mas aqui no natural ainda não acontecia. Lembrando que nessa época de ano de 2016 até 20, eu ainda não estava tão focada, né? Ainda não tinha entendido muito meu chamado na área da libertação, né? Esse ministério, não fluía nisso. Não tinha tanto interesse, mas eu tinha curiosidade. Isso vai ser só um pouco de vídeo, né? E aí eu tava tentando descobrir ainda, né? Fluir nos dons, estava ali e tal. Na época eu só louvava e louvava bastante. Então, eu era bebê da fé, mas sempre almejando, né? Que eu batismo com o Espírito Santo. E teve um dia que eu tava no monte, eu até tentei imitar. Juro pra vocês que sim, né? Juro não, né? Esse negócio de jurar, né? O modo de falar. Mas eu até tentei, né? Tava ali todo mundo orando, e eu vi que tinha mais uma falando, e eu tentei. Depois meu esposo até falou que eu tava tentando imitar a irmã, até ele percebeu. Mas não é que eu queria imitar a irmã, assim, porque aquilo tava queimando, eu tava ceiando. Mas, gente, eu não consegui. Sério, eu tentei, mas parece que não foi, sabe? Eu não consegui imitar. Então, pra uma pessoa imitar, tem que estar, eu acho que é o inimigo mesmo, porque eu não consegui. Eu não consegui imitar, né, a irmã. Apesar de ter querido, porque eu queria mostrar que eu também tinha sido e não tava, né? Então, tudo isso aí. E aí foi quando passou uns dias eu orando, orando, jejuando, jejuando. Comecei a ouvir muitos louvores com frequência de louvor alto que falava de fogo, de glória, de presença. E eu amo os louvores da Gabriela Rocha. Eu começava a botar muito louvor, louvor, louvor. Um louvor que ela tá numa conferência da Lagoinha, que só louvor que eu gosto mesmo de fogo, louvor mesmo, que, sabe? E eu comecei a ouvir, ouvir, ouvir na minha casa que e eu falava assim, Senhor, me batiza, eu quero ser batizado com Espírito Santo com fogo, quero, 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 quero. E lembrando que línguas vinham na minha cabeça, gente. Aqui é outra chave. Quando vem na sua mente ou aqui no seu espírito, são as línguas que Deus te deu, além dos sonhos. Então tem gente que acha, porque é parecida com a da irmã, tô imitando. Ah, é porque não é de Deus. Gente, fala, se vem. É sim. Lembrando que as línguas elas vão mudando conforme você vai falando. Eu hoje falo, não a língua do começo, né? Só quando eu quero falar ela, eu falo ela. Mas geralmente eu falo outras línguas. E estão sempre mudando. Às vezes eu tô orando, falando uma vez que nós já vem outra, já saiu outra, já saiu outra. Que eu nem. São muitas. Então, gente, eu vou fazer um parte 2 desse vídeo, para não ficar tão longa, para mim contar o que aconteceu para você.